O que são as famosas crenças? Como é que elas afetam a nossa vida, o nosso dia a dia? A gente pode deletar quando elas não estão funcionando bem ou quando a gente não gosta delas? Meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre crenças. Para poder falar de crenças, eu acho que é mais fácil, primeiro, eu definir o que são fatos. Fatos são ocorrências do mundo real. São coisas cuja existência é inquestionável. A gente não consegue negar que aquilo exista. O meio mais fácil da gente validar um fato é pela verificabilidade. Ou seja, os fatos podem ser verificados por mais de uma pessoa. No mundo aí as pessoas conseguem verificar. Por exemplo, se eu disser que um automóvel é menor que um navio, a gente tem como verificar essa informação. Ambos os veículos podem ser medidos e podem ser comparados. E a gente pode verificar se isso é um fato ou é uma invenção minha, uma crença minha. Se eu disser quem se expõe à chuva sem proteção se molha, essa informação também é facilmente verificável por qualquer pessoa. Tem uma verdadeira relação de causa e efeito que eu estabeleci aqui nessa frase. Agora, se eu disser quem se molha na chuva vai ficar gripado, essa verificação não é realizada por todas as pessoas. Tem um monte de gente que toma banho de chuva e não fica doente. Se molha na chuva e está tudo certo, a vida que segue. Embora outras fiquem, ok? Mas é acaso. As nossas crenças são convicções. São avaliações pessoais que podem ser baseadas em lógica, em intuição, em sentimentos. Não são verdades, são posições que a gente toma como verdade sobre nós, sobre as outras pessoas, sobre o mundo em geral. Elas determinam o que a gente pode ou não fazer, em última análise. Elas são como códigos de programação que a gente tem na nossa mente sem se dar conta. Isso é fácil verificar. Com certeza tu conhece alguém que não se acha capaz de fazer algo que é evidente que ela é capaz. Ou o contrário, tu já testemunhou alguém fazendo algo que aparentemente ela não deveria ser capaz de fazer aquilo. Para um sujeito que acredita que quem se molha na chuva vai ficar gripado, isso é uma verdade. E é possível que apresentarmos provas contrárias, que mostrem que aquilo ali não é uma verdade, ele vai criar um monte de explicações, criando exceções à regra, que justificam as nossas provas e acabam reforçando a crença que ele tem daquilo ali. E ainda é possível que para esse sujeito, se ele se molhar numa chuva, ele fique com sintomas de gripe, o que também reforça a crença que ele tem a respeito da chuva. O efeito placebo é um excelente exemplo disso aí. O médico ou o cientista te dá uma pílula e diz que vai ter uma reação quando tu tomar essa pílula. O que ele não te diz é que a pílula é de farinha, não tem nenhum efeito químico que ela possa provocar em ti. Contudo, se tu acredita que ali tem um medicamento, acredita na pessoa que está te entregando esse medicamento, o teu inconsciente, que vai operar pelas regras das tuas crenças, que estão envolvidas nisso aí, vai produzir o efeito que foi esperado, mesmo sem ter agente químico. A nossa mente trabalha a partir de crenças. E, no geral, elas são sempre presentes de alguma forma. E muitas delas são ótimas, são excelentes para nós. A gente percebe o mundo a partir dos nossos canais sensoriais. Mas as nossas crenças influenciam diretamente o significado que as nossas experiências vão ter para nós através dos nossos mecanismos de deleção, generalização e distorção. Por exemplo, no caso da chuva, se alguma vez o sujeito foi exposto à chuva e não ficou doente, a mente dele vai dar um jeito de deletar essa experiência. Ele vai ter dificuldade de lembrar, e quando se for perguntado se alguma vez ele pegou chuva e não ficou gripado, ele vai generalizar. Sempre que eu apanhei chuva, eu fiquei gripado. Ele vai tirar as que não foram da equação. A gente pode agrupar as crenças em 3 camadas, vamos dizer assim, considerando a importância dentro do inconsciente e o impacto que essas crenças provocam no indivíduo. Então a gente vai ter as crenças sobre capacidades, que é um grupo de crenças que a gente possui, que diz respeito ao que a gente pode ou que não pode fazer. Basicamente é isso. Elas determinam as nossas decisões e os nossos os estados emocionais, que vão permitir ou vão bloquear as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Isso aí é fácil de observar nas crianças.
elas ainda não instalaram as crenças de incapacidade ou de consequências de errar, o medo, enfim. E dessa forma elas aprendem com muita facilidade. E elas aprendem com os próprios erros. Elas vão errando até conseguir fazer e está tudo bem, elas estão felizes com isso. A gente tem também as crenças de identidade. Essa é uma das dúvidas mais antigas da humanidade, né? Quem somos? Os filósofos lá da antiguidade se debruçaram sobre essa questão para tentar oferecer alguma resposta para nós, e até hoje isso é trabalhado ainda. Mas mesmo que tu nunca tenha parado para pensar nessas questões filosóficas, essa dúvida ela existe dentro de ti de outra forma. Inconscientemente tu tem uma resposta para esse tipo de pergunta. Muitas vezes essa resposta, quem eu sou, se confunde com a tua profissão, outras vezes se confunde com uma posição social. Infelizmente, às vezes ela se confunde com o que tu tem, com as tuas posses. Algumas vezes, e lamentavelmente, as respostas para esse tipo de perguntas são negativas. Eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou ninguém, eu não tenho nenhum valor. As pessoas não reconhecem nem o próprio valor, elas não vão conseguir reconhecer o valor de ninguém. E essa é a base das nossas crenças sobre identidade. A gente tem também as crenças sobre propósito, que é o nível mais elevado, que são crenças que nos conectam aos grupos que a gente faz parte, como a família, os amigos, o trabalho, enfim. Essa categoria de crenças, ela realiza uma conexão com algo maior que nós. Ela faz parte dela a nossa espiritualidade. Como ela representa um grau muito alto na hierarquia das crenças, ela interfere diretamente na nossa identidade, nas nossas identidades, e principalmente nas nossas capacidades, o que a gente é capaz de fazer ou não, o que a gente acha que pode fazer ou não. A maioria das nossas crenças, elas são possibilitadoras, elas nos dão estados emocionais que permitem que a gente alcance os nossos objetivos. Um pequeno número delas são limitantes de fato. E se não fosse assim, a gente não ia ser capaz de operar na realidade, a gente ia ser um tremendo fiasco. Acontece que essas poucas crenças, que eventualmente estão desalinhadas, que nos geram distúrbios nas nossas vidas, elas são responsáveis por sabotagens dos mais diversos, por inércia, por inação e, consequentemente, por infelicidade em alguma área da nossa vida, onde elas estão atuando dessa forma disfuncional. A boa notícia é que, como não são fatos e sim crenças, elas podem ser mudadas. A gente não precisa permanecer com elas a vida inteira. E aqui tem uma questão importante que diz respeito ao que fazer com elas. Não é a propósito, eu nem tenho tempo aqui para falar desse assunto, mas existe um conceito de ecologia atuando na PNL em todo momento. Então eu recomendo que tu não entre na ideia, na onda, né, de odiar, de eliminar, de destruir qualquer coisa, especialmente crenças. Elas têm uma intenção positiva, elas têm um porquê que foram criadas. Então, se ela não estiver atendendo adequadamente ao propósito, ela pode ser atualizada, ela pode ser ressignificada, ela pode se tornar mais efetiva dentro de ti. Esse assunto é bastante extenso e é bem complexo. Eu espero ter resumido ele de um jeito suficiente que fique fácil de entender. E eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, né, que tu avalie aqui, comente o que tu achou dele, e te espero até o próximo vídeo semana que vem. Um forte abraço!